E já estamos aqui com a Catarina. Catarina, bem-vinda ao Olá, CC. Inês. Bem-vindo também. Estou bem, Como é que estás, obrigada, Catarina? Luís. E tu, Inês? Eu também estou bem. Estamos Preparada aqui para esta entrevista? nesta freguesia incrível. Entrevista que eu diria que é uma conversa. É não uma conversa, Mais assim, conversa. tranquila. Assim. Sim, tranquila, neste espaço inacreditável. Catarina, antes de mais, muitos parabéns por Obrigada, este livro muito chamado obrigada. Bem Me Quero. Mas antes de falar deste livro, eu se calhar queria perceber um bocadinho da tua história, porque tu dizes que foram 28 anos a lutar contra o teu corpo e, portanto, quando é que tudo isto começou? Ou seja, quando é que começou esta tua luta? Então, a luta com o corpo começou assim bem cedo na vida, ali pelos 12, 13 anos, em que o meu corpo começou a desenvolver e eu sempre fui a maior de todas, mas a nível de altura e de estrutura, e por ter também aqui uma relação com a minha mãe muito forte, e as pessoas comentavam muito a comparação, faziam muita comparação entre mãe e filha, e também na altura, já há mais de 20 anos, os comentários eram um bocadinho mais cruéis, não é? Porque a representatividade que nós tínhamos também puxava muito para corpos magros, um determinado tipo de corpo. Eu sempre fui muito alta, muito grande e essa pressão recaiu muito sobre mim e eu comecei desde muito cedo a fazer dietas e a ter uma relação Mas tu com o corpo. tu falaste dessa comparação que faziam com a tua mãe, tu sentias-te ofendida pela tua idade? Sim, claro. Ou seja, não por teres 12 anos e já te compararem? Sim, claro, agora não, mas na altura, como criança, claro que sentia, não sabia que era ofendida, mas na altura Claro. eu ficava muito triste porque achava que para as pessoas não comentarem o meu corpo, ou pelo menos não terem sempre a ressalva do ela é linda, mas tinha sempre esta referência ao corpo, não é? Havia sempre, o primeiro impacto que causava era sempre a comparação entre mãe e filha, e eu ficava triste, não é? Porque achava que para ser aceito na sociedade tinha que ter um corpo mais parecido com o da minha mãe e era essa a minha grande motivação, basicamente, para ter um corpo mais pequeno. Mas é assim, estamos a falar de 28 anos de revolta, ou seja, é quase um terço da vida, não é? Se formos a ver. Como é que se vive assim durante 28 anos? O que é que se sente neste processo? Então, há aqui muita dismorfia corporal, uma relação muito conturbada com o corpo, de alguma agressão física também e o início dos distúrbios alimentares, em que, para além da compulsão alimentar, também tive períodos de bulimia e isso é uma agressão ao nosso corpo. Portanto, acho que o que representou mais a minha viagem de 28 anos foi mesmo esta luta constante de rejeitar o meu corpo, tratá-lo mal, falar mal dele na minha cabeça e achar que... Não gostar de ti, no fundo. Não gostar de mim e achar que... Não gostar de mim a nível físico, não é? Porque eu achava que a nível intelectual e emocional eu era muito boa pessoa, mas para as pessoas conseguirem ver isso eu tinha que ter um corpo diferente, não é? Então a minha revolta era sempre contra o físico e todos este período de 28 anos em constantes dietas restritivas e uma péssima relação com a comida, tornaram-me uma pessoa muito revoltada comigo mesmo. Tu neste livro falas muito de um protótipo de beleza que a sociedade nos impõe e que nós temos de aceitar isso. Tu nessa altura, ou seja, durante estes 28 anos, tinhas algum role model ou alguma role model que tu quisesses seguir e pensaste assim, não, eu tenho de ser como esta pessoa? Quem é que era essa pessoa para ti? Tinha duas, tinha a Paris Hilton e a Adriana Lima. E mas de que forma? Tinhas pósteres? Tinha mesmo um screensaver, tipo o meu computador quando passava para o screensaver eram várias fotos, estavam sempre a passar, tinha várias pastas. Era um PowerPoint? Era uma Não, espécie de era PowerPoint. mesmo, eu selecionava uma pasta de fotos delas e punha aquilo a dar como screensaver. Para te dar uma espécie de motivação? Motivação, sim, sem dúvida. Tu tens um Reels no teu Instagram da apresentação do teu livro em que tu tens um áudio com a tua voz e dizes esta frase: a solidão não só pode ser incrível como necessária. Quando é que tu percebeste isto? Quando é que foi o ponto de viragem em que tu percebeste, ok, eu não quero mais ser assim? Foi mesmo aí aos 28 anos em que eu percebi que isto tudo tinha-me levado esta obsessão com o corpo tinha-me levado a uma desconexão com a minha identidade, com o meu interior. E aí sim começou aí uma fase em que eu percebi, não, eu preciso mesmo de estar sozinha para me voltar a conhecer. Costumo comparar aos dates, quando conhecemos alguém e queremos investir na relação e conhecer a pessoa, estar com ela só, não ter outras pessoas, é a mesma coisa, é tu teres dates contigo Como é que mesmo. se faz isso sozinha? É um processo que tu consegues ser bem-sucedida sozinha ou precisaste de ajuda alguma vez? Eu precisei de ajuda, sem dúvida, mas precisei também dali de um período sozinha de trabalho interior e pesquisa na net, livros, podcasts,
e depois também muitas conversas, porque houve pessoas que saíram da minha vida e outras que entraram e que me passaram muita informação que me ajudou neste aspecto, até eu perceber, não, espera lá, eu preciso mesmo de ajuda a nível psicológico. E aí sim foi quando eu procurei ajuda, e foi aos 33 anos que me diagnosticaram uma depressão que eu já tinha desde a adolescência, não é? E que não tinha sido tratada, porque lá está, a cura sempre era emagrecer. Tu na altura, ou seja, esse teu problema começou muito cedo, não é? Mas tu provavelmente também sentias que eras gozada por outros miúdos. O que é que tu respondias nessa altura? Porque nessa altura os miúdos ainda por cima eram mais cruéis, como estavas a dizer há bocadinho. Eu por acaso tenho uma história diferente, porque eu nunca sofri de bullying na escola. Eu era a pessoa que defendia os outros do bullying, porque lá está, como era muito alta, também muito pouca gente se atrevia a meter-se comigo. As pessoas tinham respeito. Sim, e eu felizmente, não sei se tive sorte na escola onde calhei, os colegas, a geração, não sei, mas não tenho memórias sequer de haver assim muito bullying, assim visível, por assim dizer, na minha turma, não é? Nas turmas que eu frequentei. E felizmente, no meu caso, nunca houve assim nada que me tivessem feito, porque lá está, eu como era alta, acabava também por, não é, ter essa presença e tinham medo. E tu quando falas aqui em dietas, estamos a falar de que tipo de dietas é que tu fazias? Tipo, deixavas mesmo de comer totalmente? A primeira de todas foi líquidos. Tive um mês inteiro com saquetas em que misturava com água. Só líquidos? Era a única coisa que eu comia. Nem frutas, nem nada, zero. Era tudo misturado com água, dependendo da consistência que eu queria. Isto com 12, 13 anos. E tu aí achavas que estavas a conseguir atingir os resultados que tu querias na altura? Eu achava que era o caminho, não é? Okay. Depois quando eu falhava, não é? Porque hoje já sei que um ciclo de dieta restritivo leva-nos sempre a voltar ao início, não é? Aquilo acaba por ser um ciclo vicioso, e foi o que aconteceu comigo, não é? Eu tinha muita motivação, começava a cumprir, quando começava a sentir a falta de determinados alimentos, aqui já passava a comer às escondidas, já começava a tentar dissimular e depois vem a forma compulsão, porque realmente o nosso corpo precisa, não é? E nós sentimos isso fisicamente. Exatamente. Portanto, sentes que tens uma missão também de dizer ao mundo que esse tipo de dietas é para esquecer, certo? É assim, eu acho, no meu caso em concreto, as dietas restritivas não funcionam, e existe já, felizmente, vários estudos e vários profissionais também a defender esta ideia, porque, segundo as estatísticas, 95% das dietas restritivas não funcionam, não é? E acaba por ser o tal ciclo repetitivo que nós estamos constantemente a precisar de mais uma motivação para começar uma nova dieta, porque as pessoas não sabem depois gerir aqui a questão da saciedade, da fome, dos impulsos, dos gatilhos, do emocional mesmo, que às vezes nós comemos por questões emocionais, e isso também é preciso ser gerido sem ser exclusivamente com a comida ou em forma exagerada. E é o que se costuma dizer também, que nem todas as dietas geram um distúrbio alimentar, mas todos os distúrbios alimentares vieram de uma dieta. Né? Então pode funcionar. Não sou uma pessoa fundamentalista que vai dizer que uma única dieta na vida vai causar um distúrbio alimentar, que acho que dependendo da pessoa pode não acontecer, mas é preciso ter muito cuidado com aquilo que nos motiva a fazer uma dieta. É preciso medir o benefício e o risco, tal como em tudo na vida. Sim. Tu hoje em dia és coach de empoderamento feminino. Alguma vez pensaste que o teu percurso profissional ia passar por esta área? Eu acho que só quando entrei nesta área na temática do amor próprio e da aceitação corporal, e comecei a partilhar a minha experiência de vida e a perceber quantas mulheres se identificam com aquilo que eu partilho, e mesmo mulheres que até passaram por processos de perda de peso e não conseguem lidar com o seu próprio corpo. Portanto, eu comecei a perceber, espera lá, eu gosto de fazer isto. Eu, quando estou a dar conselhos, quando estou a orientar mulheres, eu sinto-me muito feliz, porque eu sinto que elas se estão a libertar, não é? Então é um peso diferente, não é aquele peso, não é o peso corporal, mas acaba por ser aquele peso de alma e de coração que muitas vezes nos condiciona e nos faz em desespero tomar medidas que nos prejudicam. Vamos só fazer aqui uma pausa, que eu preciso mesmo de ir falar com o Domingos, está bem? Para conhecer a música nova dele, e já voltamos aqui, está bem? Desculpem lá, mas tenho mesmo de ir. Voltamos aqui à conversa com a Catarina. Luís, olha, antes disso, estiveste tão bem na peça.
Sim, tive de te relembrar que era para tu me elogiares, porque senão não ias elogiar. Como é óbvio, como é óbvio. Catarina, estamos aqui a falar muito de mulheres, não é? Achas que isto é um problema que a sociedade impõe ao género feminino? Porque até agora, lá está, nunca se ouve muito falar que os homens, neste caso, precisam de sentir aquela validação do outro, não é? Achas que isto é um problema que nós mulheres sentimos? Eu acho que a pressão recai muito sobre as mulheres, mas acredito que seja transversal aos homens. Conheço muitos homens que também lidam com estas questões de imagem e com a relação que têm dificuldades com a relação com o corpo. E acho importante também cada vez mais existir representatividade e voz ativa nestes assuntos. Eu acabo por falar mais no que toca às mulheres e é sempre muito na base da minha própria experiência, mas sem dúvida que acredito que é transversal ao género. Sim. Catarina, e agora falando um bocadinho mais sobre o livro, te lançaste este Bem Me Quero, de onde é que surgiu a ideia de expores assim a tua história e até que ponto é que tu já te sentias preparada para partilhar realmente com o mundo da tua história? Isto foi mesmo um processo, mas é engraçado porque eu comecei a minha presença nas redes sociais muito pela escrita. Usei o Instagram como um diário, né? Partilhava os meus desabafos e sempre foi a escrita que me salvou um bocadinho neste processo, mesmo durante o acompanhamento psicológico, mesmo o trabalho interior que eu fiz sozinha, foi muito na base da escrita e de mandar os pensamentos para fora e depois também reanalisá-los. E depois, a certa altura, eu tinha um sonho, claro, de poder um dia escrever um livro, mas não achava propriamente que fosse possível, até que foi a editora que chegou até mim, fez-me o convite e a partir daí depois começou um processo que foram 2 anos de escrita, porque tem aqui muito de mim, houve muita coisa que eu escrevi e depois, passado uns meses, voltei a reescrever. Catarina, e as redes sociais nesta altura tiveram um impacto? Que impacto é que foi? Foi um impacto pejorativo na tua vida durante estes 28 anos? Ou foram boas? Fizeram-te bem as redes sociais? Para mim é fantástico. Eu aprendi, com a revista Cristina, aprendi muito a filtrar basicamente as opiniões que são um bocadinho... São gratuitas, não é? Levianamente gratuitas é o que eu costumo chamar, porque as pessoas são capazes de dizer as piores coisas que existem no mundo e isso só vem reforçar o quão importante é nós tratarmos da nossa saúde mental, da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, porque eu a minha página é como se fosse a minha casa, só entra quem eu deixo. Por muito que ela esteja pública, a minha página é para ajudar pessoas que precisam dela, não é para alimentar egos de pessoas que nem sequer gostam, não é? Nem se identificam, porque eu acredito que nem toda a gente precisa da minha ajuda, claro. Não é? Nem toda a gente vai passar na vida por distúrbios alimentares ou por dismorfia corporal, mas há outras que sim e que se calhar se vão se identificar com a minha forma também de lidar com isto. Catarina, há aqui um ponto que eu tenho mesmo que tocar, porque tu no teu livro dás exemplos práticos e tens um que é deixar de seguir o Instagram de pessoas que passam aquela imagem do corpo perfeito, mas efetivamente há pessoas que têm um corpo perfeito como consequência do estilo de vida que levam, ou seja, sim. há pessoas que vivem realmente Claro. fazendo exercício todos os dias, levando uma alimentação saudável. Achas isso errado? Não acho, nem é nesse sentido que eu falo disso, é mesmo no sentido de que se a pessoa que tu segues de alguma forma te transtorna, não quer dizer que essa pessoa seja má ou que esteja errada, quer dizer que tu precisas de salvaguardar e se calhar trabalhar esse gatilho, não é? E perceber o que é que tu sentes relativamente a esse assunto, porque as nossas emoções estão mais em nós do que nos outros. Então é nesse sentido de deixar de seguir pessoas, não é porque as pessoas são más ou porque promovem o que quer que seja, não tem nada a ver, acho que cada um é livre de fazer aquilo que quer e aquilo que lhe faz verdadeiramente feliz. Tanto é que eu muitas vezes aconselho as pessoas a deixarem de me seguir, porque eu também várias vezes falo, eu ainda para mais agora estou no processo de cirurgia bariátrica e há um gatilho para muitas pessoas falar sobre processos de emagrecimento e está tudo certo. Mas nós não podemos atacar as pessoas só porque elas fazem uma coisa diferente de nós. Temos que viver a nossa vida, proteger o nosso círculo, independentemente do que é que as outras pessoas fazem. E qual é que tem sido o teu maior conselho para alguém que esteja a passar pela mesma situação ou por uma situação idêntica àquela que tu passaste? Nós temos mesmo que ser as nossas melhores amigas. O amor que nós damos às outras pessoas, o carinho, a atenção que nós damos às outras pessoas, também temos que o dar a nós. E muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Qual é que tu achas que foi a melhor estratégia que tu adotaste
para conseguir ultrapassar tudo isto? Foi sem dúvida silenciar tudo aquilo que me deixava desconfortável, quer fossem opiniões, quer fossem bocas ou preconceitos, o que fosse, e abraçar as pessoas certas à tua volta. Foi a melhor estratégia para mim, foi ter pessoas que eram capazes de me dizer o bom e o mau, sem nunca me atacarem ou humilharem-me, porque eu acho que isso foi mesmo o mais importante de tudo, foi sem dúvida viver esta jornada com amor, com carinho, com aceitação. Quando falas dessas pessoas, falas de quem? Das minhas amigas, da minha família, do meu círculo fechado, do meu namorado. São pessoas que me apoiam, que me enaltecem, que nos momentos em que eu estou mais em baixo me relembram quem eu sou e nunca esquecer que há altos e baixos. Às vezes temos que dar um passinho atrás para dar dois à frente. Faz parte, não é? Faz parte. Entretanto, se calhar vamos fazer uma pausa e já voltamos a falar aqui do teu belíssimo livro. Obrigada. Tá bem? Até já. E voltamos aqui à conversa com a nossa Catarina. Catarina, tenho que lançar mesmo esta pergunta, que é, em primeiro lugar, com a afirmação de que a obesidade é uma doença das mais mortais do mundo. Como é que tu, com esta questão da aceitação e do amor próprio, consegues passar essa mensagem? Então, Fazes isso? sim, sem dúvida, porque a obesidade é uma doença muito complexa, com multifatores associados. E existe aqui um estereótipo da obesidade ser um problema da força de vontade da pessoa e que só é obeso quem quer. Isso é falso e o que nós estamos a ver agora na sociedade são pessoas gordas a perceberem que não precisam de se isolar, não precisam de se silenciar. Podem falar sobre a sua vida, podem se expor à vontade, podem fazer atividades, o corpo não as limita. E ao aparecerem parece que isto surge quase como uma ofensa à sociedade, quase que estas pessoas deviam era de estar de boca fechada, a fazer dieta, a fazer exercício e muitas vezes as pessoas estão. Tanto é que houve uma vez no Reino Unido, houve uma capa que aparecia uma mulher gorda, dizia "This is healthy" e havia muitas pessoas, muitos profissionais até falarem mal dessa capa, que aquilo não era saudável. Mas eu pergunto, uma mulher gorda a fazer exercício não é saudável? Nós sabemos a história dela, nós não sabemos se aquela pessoa em específico, ela faz super exercício. Ela é uma pessoa que na conta dela partilha imenso exercício físico, é uma coisa que ela adora, independentemente do corpo dela. Não é? E esta questão da promoção da obesidade não consigo perceber mesmo, porque não vejo anúncios a dizer às pessoas como ser gorda, não vejo dicas de como ser gorda. Mas eu acho que não está, ou seja, ainda não desdobramos bem o que é ser realmente obeso e muitas vezes não é um problema que se resolve com ginásio e tudo mais. A pessoa pode treinar e pode continuar. Neste momento a única forma de diagnosticar a obesidade é através do IMC. O IMC foi criado por um matemático para definir o homem médio, branco, cis e heterossexual. Portanto, aqui não inclui mulheres, não inclui a diversidade corporal, não inclui pessoas negras, não inclui a multirracialidade do mundo. E isto acaba por falhar gravemente. Claro. Obviamente que hoje em dia na medicina já não se usa só o IMC para poder ajudar as pessoas, mas ainda existe muito no meio médico, muitos profissionais a não ajudarem pessoas gordas só porque elas são gordas e muitas vezes terem queixas e sintomas que não têm nada a ver com o seu peso e não são ajudadas, têm que voltar passado uns tempos com menos peso para poderem lhe ser passado exames. Para além como há pessoas que vão ao médico, são completamente humilhadas e depois passam anos sem pôr os pés num médico porque têm medo. Tu achas que já tem havido um caminho para esse preconceito contra a obesidade desaparecer completamente? Está muito no início, eu sinto que está muito no início, vejo muitos profissionais, principalmente na área da nutrição, a abrirem esta mentalidade e a perceberem que é preciso ir para além do corpo para conseguir ajudar a tratar a obesidade. E eu acho que é um caminho bom e é um bom método, meio. Não, é já um bom presságio, é um bom presságio para o futuro, porque sinto que já existem muitos nutricionistas também até a dar informações sobre este campo, porque as próprias formações, quer de exercício físico, quer de nutrição, não incluem esta parte do comportamento alimentar. E eu vejo muitos nutricionistas depois têm que tirar formações à parte, mas lá está, só vão à procura de formações à parte se tiverem o interesse e se não tiverem o preconceito, não é? E acho que o difícil é às vezes trabalhar este preconceito, porque
não estão tão aptos para lidar com as emoções, com os traumas, com o que está lá dentro guardado, que muitas vezes é o que leva as pessoas também a comerem, para não falar dos outros fatores, não é? Que podem influenciar as pessoas a terem obesidade. Portanto, deixamos a mensagem lá para casa que lá está, a forma física nós temos que aceitar tal e qual como somos, mas é sempre importante sermos o mais saudáveis possível. Eu acredito que a aceitação não é resignação, não é acomodação. Eu acho que as pessoas são livres para viverem a vida como elas quiserem, sem serem julgadas, sem lhes limitarem o acesso à saúde pública, sem limitarem o acesso ao mercado de trabalho. E muitas vezes podem haver pessoas gordas que até nem querem perder peso. Essas pessoas não são menos do que eu, não são menos do que tu, não são menos que nós. E eu acredito muito que essas pessoas merecem ir a um médico e pedir ajuda e serem ajudadas. Claro, e o corpo é de cada um de nós. Exatamente. Falaste há pouco de limitações. Tu foste Miss Plus Size. Tu sentes que a indústria da moda é uma das indústrias que limita muito as pessoas com excesso de peso? Sim, ainda sinto isso, sem dúvida. Eu fui Miss Plus Size num concurso criado por uma marca de loja. Não foi um concurso tipo a Miss Portuguesa. Mas existem esses concursos tipo Miss Portuguesa, aqui mas em Portugal não, nem pensar, não se põe essa questão. Mas a nível da moda, e isso nota-se logo nas lojas de roupa, no shopping, eu sou uma pessoa que não posso ir a um shopping comprar roupa, não existe tamanhos para mim. E há pessoas maiores do que eu, não é? Que acabam por ter que ir a costureiras ou o que seja, e muitas vezes até há lojas que têm roupa online e falam disso como se fosse um benefício, como se pode comprar online, mas não, então se fosse assim toda a gente comprava online, não é? Não era só as pessoas gordas. E esta problemática também infelizmente contribui muito para a falta de autoestima, para a falta de identidade das pessoas. As pessoas acabam por não se conhecer, já têm uma fraca autoestima, né? E isolam-se muitas vezes de forma negativa, que é uma solidão diferente, né? Eu já experienciei solidão de forma negativa e solidão de forma positiva, e a moda acaba por perpetuar um bocadinho. Acho que também já está a abrir portas, sem dúvida alguma, mas já se vê também pelas semanas de moda que este ano já se viu que a participação de modelos plus size não foi tão forte como nas últimas semanas de moda, em que parecia que era uma tendência, não é? E nós já ouvimos muito mais agora a voltar à moda aquela tendência dos anos 2000 do heroin chic, e a magreza extrema já está a voltar a estar na moda outra vez. Mas lá está, acho que nós vamos sempre viver numa sociedade que se rege pela indústria da beleza e da dieta, e nós temos que aprender a viver com isso, porque é demasiado poderosa, eu acho, para conseguir lutar contra isso. E o meu trabalho é muito focado na própria pessoa. E ser livre, não é? A liberdade é isso. Livre, e há um caminho, não é? E há um caminho que se está a construir com este livro também. Portanto, se quiserem passarem onde é que está a vender, em todas as livrarias, também podem, provavelmente online também podem. Sigam a Catarina Corujo. Bem me quero para também, não só pessoas que estão a ultrapassar ou a passar pelas mesmas dificuldades que tu, mas também para pessoas que têm eventualmente preconceitos e tudo mais. Sim. Portanto, comprem um livro. Catarina, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Catarina. Obrigada, Catarina. Obrigada.